Olá, meu nome é Thiago Katz. Hoje vou falar por que os homens estão cada vez mais céticos em relação às mulheres. Visto atualmente, é possível notar um fenômeno que cada vez mais homens jovens não querem se relacionar com as mulheres. Em muitos casos, eles estão simplesmente desinteressados em entrar em relacionamentos sérios, ou simplesmente não estão entrando. Isso é um fenômeno que está se repetindo em todo o planeta, mas vamos especificar no cenário brasileiro. Primeiramente, o que é um relacionamento? O relacionamento é uma troca. E sempre foi isso ao longo da história. Mas na sociedade de hoje, vemos que as demandas estão se tornando cada vez mais desiguais. As mulheres estão exigindo mais do que elas podem oferecer. Isso também vai se refletir em uma queda no número de pretendentes. Não é todo homem que vai querer pagar muito para uma mulher que não é tão valorizada. Mas explicando melhor, para resumir, temos mulheres que elas se estipulam demais, elas se valorizam demais, mais do que o valor real que elas realmente têm. Majoritariamente temos mulheres medianas, mas que superestimam o seu valor além do limite permitido. E os homens, nas quais elas desejam, têm com toda certeza opções melhores, então assim elas não vão ser escolhidas. E mesmo as que ainda assim aceitam ter como parceiro um homem menos valorizado, mais pobre, falando assim, ainda assim não vai acontecer de uma maneira tão boa. Para um começo de conversa, nós temos muitos direitos para as mulheres, direitos excessivos, desiguais, como no caso da Maria da Penha, que simplesmente ela serviu para proteger muitas mulheres, surgiu de um caso de violência doméstica, que eu não vou entrar no mérito de dizer se ele é falso ou não, eu planejo falar desse caso em outro vídeo, mas que ele também permite mulheres elas fazerem acusações, mesmo sem prova. Dependendo do caso do homem, do histórico dele, ele pode ser ou não ter uma punição, entre muitas aspas, de igual maneira, mas na maioria das vezes não acontece desse jeito. Isso porque em muitos casos a gente observa que são acusações falsas, majoritariamente impulsionadas por ideia de vingança, principalmente vingança, vamos conversar, ou simplesmente por interesse econômico no caso. E agora vamos pensar pelo lado dos homens. O que um homem pode perder com uma acusação falsa? Vamos exemplificar aqui. Você é acusado pela sua esposa de estupro. Até você provar que você é inocente, você já pode ter perdido todo o seu ciclo de amigos, você já pode ter sido abusado na cadeia, você já perdeu seu emprego, e ainda assim você não vai ter como recuperar tudo. Você já pode sair como o culpado da história ainda, mesmo que você for provado inocente. Já em outro caso, eu posso levantar também um caso sobre relacionamentos amorosos com mulheres já com filhos. Muitas delas já falharam em muitos relacionamentos, tiveram filhos, nem todas são mau caráter, mas em muitos casos elas costumam se aproveitar desse fato para cobrar pensão socioafetiva. Mulheres mau caráter fazem isso. Então você pode simplesmente pagar por uma pensão de um filho que não é seu. Para resumir, isso vai gerar uma insatisfação e um retorno muito baixo. Para termos de um investidor, isso só geraria prejuízo, sendo bem lógico. Além de tudo que eu acabei de falar, nós também podemos falar sobre a degradação moral feminina. Mulheres que já começam muito cedo sua vida sexual e amorosa. E como aquele caso que nós vemos mulheres sendo buscadas pelo seu namorado de 20 anos na escola. Esse fenômeno acontece pelo observado porque simplesmente elas acreditam que isso é algo como um status. Acontece principalmente com mulheres pobres, que é a maioria do nosso país. E agora a mulher ela perdeu seu valor, porque o principal valor da mulher, o que é? É o corpo dela. É triste essa realidade, mas isso é verdade. Então, essa troca de honra por algum benefício social, ou talvez até mesmo financeiro, como no caso de prostitutas, também, para dizer a verdade, o que nós estamos vendo é um fenômeno de uma aceitação e até uma supervalorização do conteúdo adulto e prostituição. Foi banalizado a venda do seu corpo. Até mesmo veio visto como algo moderno e simplesmente libertador, aparentemente. Mas que um homem saudável, ele simplesmente não aceitaria algo assim. Um homem de valor nunca aceitaria se casar com uma prostituta. Nunca.
Mas agora vamos levando em consideração a situação atual do nosso país, que é mulheres banalizando seu corpo, se encontrando com vários parceiros logo desde cedo e simplesmente querendo entrar em um relacionamento e ser valorizada como um valor que elas não têm. Muitas delas simplesmente não têm estudo, são pobres, não têm uma habilidade especial ou algo para oferecer. Elas simplesmente têm um corpo delas, um corpo que já foi usado por incontáveis homens várias vezes. Então, que moral ela teria para dizer para os homens simplesmente aceitarem ela? Em vista disso, eu pensei assim. Mas eu também visualizei muitas delas se iludindo, criando uma ilusão de que elas estão fazendo a coisa certa, que homens que não as aceitam são preconceituosos, machistas ou simplesmente idiotas. É o famoso ego inflado. E o que isso vai gerar? Simplesmente um ciclo de ódio. Os homens não querem elas querem homens, mas normalmente os mais valorizados. E vai ficar nesse ciclo de ódio, todo mundo se debatendo um contra os outros. Muitas dessas mulheres vão chegar nas altas idades e vão perceber a merda que elas fizeram. Simplesmente elas vão estar acabadas, perderam todo o valor delas quando ainda eram jovens e vão ficar se choramingando na internet. Muitas delas formaram famílias, no caso formaram famílias ocasionais, dizendo assim, pais diferentes. Já outras nem mesmo formaram. Normalmente a mulher mais valorizada, a que entrou logo cedo no mercado de trabalho, estipulou bem, assumiu o papel de homem e foi estudar, trabalhar, que é algo louvável, mas muitas delas acabam perdendo tempo de fertilidade. Mulheres não têm todo o tempo do mundo, é mais ou menos até uns 40 anos ali, para elas conseguirem ter um filho, ou pelo menos formar uma família decente. Como no caso dos que aconteceram na Coreia do Sul, em que está havendo colapso populacional. As clínicas de inseminação in vitro estão simplesmente lotadas, porque mulheres elas entram muito cedo no mercado de trabalho e quando elas vão ficando mais velhas elas querem formar famílias. Elas perderam muito seu tempo em mercado de trabalho, mas não tiveram tempo de formar uma família. Então a gente está vendo o quê? No cenário atual, essa mistura de degradação moral, pessoas que não conseguem aceitar a situação, mulheres que estão vendendo o seu valor mais precioso, que no caso é o corpo delas, e também um colapso populacional. Homens não querem entrar em relacionamentos mais. E se ainda tiver alguma população jovem na cena, majoritariamente ela vai ser formada por filhos de mães solteiras. Mas não as boas, são principalmente as ruins. E no final de tudo isso vai gerar um colapso iminente. Não só do Brasil, mas possivelmente do planeta inteiro. Então é isso. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, adeus e fique com Deus.